E aí, pessoal? Você já parou para pensar que a história que a gente aprende na escola pode não ser verdadeira? Hoje eu vou te contar uma história que vai mudar completamente o jeito que você vê o Brasil. Vamos falar sobre cidades perdidas na Amazônia, sobre povos que construíram monumentos invisíveis e sobre uma teoria que diz que os fenícios, sim, aquele povo antigo do Mediterrâneo, podem ter visitado o Rio de Janeiro muito antes dos portugueses chegarem aqui. Prepare-se, porque você vai descobrir que o Brasil tem uma história muito mais antiga e impressionante do que qualquer um te ensinou. Fica comigo até o final que esse vídeo vai te surpreender. Nós sempre aprendemos que a história do Brasil começa em 1500, quando Pedro Álvares Cabral desembarcou por aqui, certo? Mas pensa comigo, como é que você descobre um lugar onde já moram milhões de pessoas? A verdade é que, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram um continente cheio de vida, com cidades organizadas, agricultura e conhecimentos que deixariam muita gente de boca aberta. E o mais interessante, e que estamos descobrindo isso agora, com tecnologias modernas, que estão revelando segredos escondidos por séculos. Mas antes de começar essa história, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro? Pois é, tem gente que acredita que ela pode ser um túmulo de um rei de uma civilização que existiu do outro lado do mundo. Vamos começar pela Amazônia. Quando você pensa nessa floresta gigante, o que vem na sua cabeça? Provavelmente árvores, animais selvagens, calor insuportável, certo? Pois é, a gente sempre ouviu que a Amazônia ela era um lugar impossível de se viver, um inferno verde onde só tinha bicho perigoso e planta venenosa. Mas aí que começa essa história. A Amazônia já foi o lar de milhões de pessoas. Em 1542, um frei espanhol chamado Gaspar de Carvajal fez uma expedição pelo rio Amazonas. Ele descreveu aldeias enormes, uma atrás da outra, tanta gente que ele disse que se uma agulha caísse do céu, certamente acertaria a cabeça de alguém. Ele contou que viu mais de 200 canoas, cada uma com 20, 30, às vezes 40 pessoas. A floresta inteira era habitada. Naquela época, por volta de 1500, Portugal tinha 1,5 milhão de habitantes. A Espanha tinha quase 9 milhões. E a Amazônia, 10 milhões de pessoas. Isso mesmo que você ouviu. A floresta tinha mais gente que Portugal inteiro. Mas aí você pode estar pensando, tá, mas onde estão as cidades, as ruínas, as pirâmides? As cidades da Amazônia não foram feitas de pedra, elas foram feitas de terra. Enquanto os incas construíam Machu Picchu com blocos de pedra gigantes nas montanhas, e os egípcios erguiam pirâmides no deserto, os povos da Amazônia usavam o material que tinham por perto: terra, madeira e plantas. Com o tempo, depois que os europeus chegaram, aconteceu uma verdadeira tragédia. Doenças que os portugueses e espanhóis trouxeram, coisas simples para eles como gripe e sarampo, devastaram os povos indígenas que não tinham defesa contra esses micro-organismos. Além disso, aconteceram muitos conflitos. Aldeias inteiras foram destruídas ou abandonadas. As pessoas fugiram para o interior da floresta. E sabe o que acontece quando você abandona uma construção de terra e madeira no meio da Amazônia? A floresta toma conta de tudo em questão de anos. Foi por isso que os cientistas que visitaram a Amazônia no século XIX, encontraram uma floresta fechada, praticamente vazia. Eles pensaram que aqueles relatos antigos de uma floresta cheia de gente eram mentira, uma fantasia. Como a gente descobriu essas cidades perdidas? Primeiro, arqueólogos começaram a usar o Google Earth. Isso mesmo, o Google Earth, que você usa para olhar sua casa de cima. Eles ficavam procurando formatos estranhos na floresta, desenhos geométricos no chão, e eles encontraram círculos e quadrados enormes escavados no solo, principalmente no Acre. Alguns têm mais de 10 metros de largura e foram feitos há milhares de anos. Provavelmente eram usados para marcar áreas de plantação ou locais sagrados para cerimônias, mas a tecnologia que realmente mudou o jogo foi o LiDAR. É um radar super avançado que manda feixes de laser do céu e mapeia cada centímetro do chão, mesmo com a floresta fechada em cima. Com essa tecnologia, os pesquisadores descobriram cidades inteiras escondidas sob as árvores.
No Equador, encontraram centros urbanos ligados por estradas de 10 quilômetros. Na Bolívia, acharam plataformas gigantes de terra. E no Brasil? Aqui a coisa ficou ainda mais impressionante. Os assentamentos no Alto Xingu, criado por povos antigos e que vivem lá até hoje. Imagina uma cidade com 20 aldeias conectadas, ocupando uma área de 250 quilômetros quadrados. No auge, 50 mil pessoas viviam lá. Tinha pontes, trincheiras, fortificações, pomares gigantes, plantações de mandioca e milho. As aldeias eram organizadas em círculo, com casas comunitárias grandes ao redor de uma praça central. Na praça, aconteciam rituais, festas e enterros. As aldeias eram conectadas por estradas num sistema viário antigo no meio da floresta, e cada povo era especializado em algo diferente. Uns faziam cerâmica, outros produziam arcos e flechas, outros faziam enfeites. Todo mundo trocava produtos entre si. Era uma civilização complexa, organizada e sustentável. Esses povos realmente sabiam viver em harmonia com a natureza. Sabe a ideia de que a Amazônia é uma floresta virgem, intocada, que sempre foi do jeito que é? Pois é, isso é mito. A Amazônia que a gente conhece hoje foi literalmente criada pelos povos indígenas. Você já ouviu falar de terra preta? É um tipo de solo super fértil que existe em alguns lugares da Amazônia. Durante muito tempo, cientistas pensavam que tinha sido formada por cinzas de vulcão. Mas não. Era compostagem. Isso mesmo, os povos antigos faziam compostagem há milhares de anos. O lixo orgânico das aldeias, restos de comida, folhas, tudo, era transformado em adubo natural. Isso criava um solo escuro e super fértil. Tem terra preta na Amazônia com 7.000 anos de idade. Os povos indígenas também domesticaram plantas. Amendoim, abacaxi, mandioca, batata doce, cacau, guaraná. Tudo isso foi modificado e melhorado pelos indígenas ao longo de séculos. Hoje, a Amazônia tem cerca de 16.000 espécies de árvores. Dessas, 227 são hiperdominantes, ou seja, metade de todas as árvores da floresta, 200 bilhões, são dessas 227 espécies. A ilha de Marajó, no Pará, é um lugar incrível. Por volta do ano 400 d.C., o povo que morava lá começou a construir plataformas gigantes de terra. Algumas tinham mais de 10 metros de altura. Os maiores eram templos, lugares cerimoniais. E as pessoas da ilha faziam uma cerâmica linda, uma das mais bonitas da América, cheia de desenhos de cobras, escorpiões, figuras humanas. Mas o mais impressionante, o sistema de controle de água. Do lado de cada casa tinha uma área escavada, de onde tiravam a terra para construir a plataforma. Mas esses buracos não ficavam vazios. Eles formavam um sistema de canais e barragens que guardava água na época da seca, evitava alagamento na época das chuvas, criava lagos artificiais para criar peixes e tartarugas. Esses povos tinham engenharia hidráulica há mais de 1.500 anos. Enquanto a Europa medieval estava passando fome e doença, o pessoal de Marajó estava criando peixe em fazenda aquática sustentável. Agora vamos para uma teoria que é bem polêmica, mas que é fascinante demais para ignorar. Você conhece a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro? Aquela formação rochosa gigante que fica a 842 metros acima do mar? Então, tem muitas pessoas que acreditam que ela pode ser um túmulo de um rei fenício chamado Badesir, que governou a cidade de Tiro por volta de 856 a.C. Sim, aquele povo do Mediterrâneo no Rio de Janeiro, eles deixaram indícios de suas aventuras por aqui. Em 1839, Dom Pedro I mandou estudar umas marcas estranhas que apareceram na pedra. Durante mais de 100 anos, ninguém conseguiu decifrar aquilo. Até que em 1963, um arqueólogo chamado Bernardo Silva Ramos conseguiu traduzir. E sabe o que estava escrito? Em fenício antigo, Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Getibal. Badesir realmente existiu. Ele foi filho do rei Getibal e assumiu o trono de Tiro em 856 a.C. Além disso, a formação rochosa no topo da Pedra da Gávea tem um formato que lembra muito uma esfinge, como a do Egito, com rosto humano e o que parece ser uma coroa. Tem também um buraco quadrado perfeito que alguns acreditam ser uma porta para o túmulo.
Nos anos 1980, um arqueólogo americano chamado Robert Frank Marks procurou destroços de navios fenícios na Baía de Guanabara. Ele não achou navios, mas encontrou 3 ânforas fenícias, aqueles vasos antigos, no fundo da baía. Como que objetos fenícios foram parar lá? Sobre a teoria dos fenícios, a comunidade científica está muito dividida. Muitos arqueólogos dizem que é tudo coincidência, que as marcas na pedra são formações naturais, que as ânforas podem ter sido jogadas lá por colecionadores modernos, mas outros acham que vale a pena investigar. Afinal, os fenícios, navegadores incríveis, eles dominaram o Mediterrâneo, fundaram Cartago, atual Tunísia, e tem até evidências de que chegaram à costa oeste da África. Então não é tão impossível assim eles terem cruzado o Atlântico. A verdade é que não sabemos, e talvez nunca saibamos com certeza. Quantas histórias do nosso passado ainda estão escondidas? Olha, independente de fenícios terem ou não visitado o Brasil, uma coisa é fato: a história do nosso país é muito mais rica e antiga do que qualquer livro de escola te ensinou. O Brasil de antes de 1500 tinha cidades com dezenas de milhares de habitantes, sistemas de irrigação e controle de enchentes, agricultura sustentável avançadíssima, conhecimento botânico que demorou séculos para a Europa entender, engenharia que trabalhava com a natureza, não contra ela. Os povos indígenas que viviam aqui não eram primitivos ou atrasados, eles tinham civilizações complexas, organizadas, saudáveis. Estudos mostram que eles eram mais bem alimentados e tinham melhor saúde bucal que os europeus da mesma época. Enquanto os egípcios construíram pirâmides e os chineses ergueram a muralha, os povos da Amazônia criaram a maior floresta tropical do planeta. Não naturalmente, eles plantaram ela, manejaram ela, transformaram ela ao longo de milhares de anos. A Amazônia é um monumento vivo. É o maior legado deixado por essas civilizações antigas. E esse legado continua vivo. Cada vez que você come uma tapioca, toma açaí, usa uma palavra como abacaxi ou mandioca, você está conectado com esse passado grandioso. A história do Brasil não começa em 1500. Ela começa muito antes, e quanto mais a gente descobre sobre esse passado, mais incrível ele fica. O que você achou da história do Brasil? Deixa nos comentários se você conhecia essas histórias. E se quiser aprender mais sobre o Brasil antigo, já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima.